Boa tarde, eu sou a Virginia Lousada, professora da Faculdade de Educação da UERJ Maracanã. O motivo desse vídeo é conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade que nós propomos, né, nós professores que estamos trabalhando com as disciplinas de avaliação, na semana passada, sobre o que a palavra avaliação, qual é a sensação, o que bate em você quando nós falamos sobre a palavra avaliação. Antes de comentar com vocês o que surgiu a partir dessa discussão nas turmas, a intenção dessa atividade foi justamente, nós partimos do ponto de partida de que mesmo você que ainda não tenha estudado de maneira intencional e planejada a questão da avaliação, porque existem algumas pessoas, principalmente na pedagogia, que fizeram o curso de formação de professores, né, que é aquele antigo curso normal, então que já tiveram algum acesso a esse tipo de discussão, né? Mas aqueles que fizeram o ensino médio numa outra perspectiva, não tiveram acesso. Mas mesmo você que nunca teve acesso a essa discussão, você tem uma série de conhecimentos sobre o assunto, porque você tem uma história, né, como estudante na educação básica, tanto no ensino fundamental como no ensino superior. Então, você viveu uma série de questões ao longo da sua trajetória como estudante, e você tem, com certeza, isso compareceu muito no chat, a intenção era essa, a nossa intencionalidade era que isso comparecesse para que a gente pudesse conversar com vocês nesse sentido. E aí eu já queria começar um pouco falando que é muito comum uma falsa dicotomia, uma falsa separação entre teoria e prática, como se aquilo que a gente estuda na universidade tivesse totalmente distante daquilo que a gente vai vivenciar na nossa prática como professor. Eu posso te dizer que existem várias concepções e significados em disputa no cotidiano da escola. Então, a nossa prática, mesmo que a gente não se dê conta, ela está cheia de teoria. E o legal da gente poder estudar, se debruçar sobre esse assunto, é justamente você poder fazer escolhas, você desnaturalizar, sair daquele processo de achar mais ou menos aquela música da Gabriela, acho que é do Dorival Caymmi, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. É você sair desse lugar, né? De um lugar que meio que você vai sendo levado por uma série de circunstâncias e para um lugar de mais protagonismo, de mais autoria, em que você entende mais ou menos aquilo que você está fazendo. Eu digo isso, entende mais ou menos, porque ano que vem são 30 anos de educação, e o legal é que eu ainda me surpreendo, por mais estudo que eu tenha, por mais experiência, eu estou sempre aprendendo. Aliás, abrindo um parênteses muito importante, né? Um grande mestre, Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, ele fala que a boniteza de ser professor é justamente você entender que você está sempre aprendendo. Você não está acabado, nós somos seres inacabados, e se você é inacabado, isso abre a possibilidade para você aprender. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso é muito potente, tá? Então, a ideia aqui, né, além de aprofundar os seus estudos, que você está fazendo uma graduação, é também te dar ferramentas para refletir sobre o seu contexto, entender que o estudo ele é uma ferramenta que vai te ajudar a pensar novos encaminhamentos e entender o lugar de onde você fala e te possibilitar fazer escolhas, né? Desnaturalizar, eu penso que é cada vez mais importante e necessário para a prática pedagógica. Ah, então, a primeira coisa, né? Antes de entrar naquilo que apareceu nas discussões nas turmas, uma falsa premissa separar teoria e prática, elas estão juntas, e mesmo que o professor não saiba, a prática pedagógica ela está cheia de teoria. E aí, se a gente está estudando sobre isso, tirar da zona opaca, trazer para uma área de visibilidade e te possibilitar refletir e fazer escolhas. Ah, eu estou olhando a minha colinha aqui, porque a gente vai fazendo anotações, porque tem coisas muito importantes que a gente não pode esquecer. Isso é muito importante, né? Porque a prática pedagógica ela é intencional e planejada. Precisa ser.
Então, quando a gente faz a proposta do fórum, o que é avaliação para você, a gente tem uma intencionalidade. A gente não está fazendo isso de maneira aleatória, mas a gente tem objetivos a alcançar nesse sentido, tá? Enfim, avaliar precisa te conduzir a uma reflexão sobre a sua prática e possíveis encaminhamentos, mudança. Eu costumo dar um exemplo de que avaliar, a avaliação faz parte da nossa vida cotidiana, não só na escola como professor. Mas a gente avalia, por exemplo, quando a gente olha uma roupa, a gente avalia, além do gosto, né? Se ela vai ficar legal no nosso tipo físico, se a gente acha que vai valorizar a gente, se vai ficar bonito na gente. A gente quando vai numa festa ou conhece alguém diferente, a gente avalia se a gente vai conversar com aquela pessoa ou não, né? Se aquela pessoa tem atributos que eu considero interessantes e que me dão a vontade de conhecer mais ou não, ou se eu vou cortar logo. A gente avalia, por exemplo, quando a gente sai de casa e a gente precisa chegar a algum determinado lugar, num determinado horário, se aquele caminho é o melhor, se o horário é o melhor, se eu devo ir de Uber, se eu devo ir de ônibus, se eu devo ir a pé, se eu devo ir de metrô. Estou usando assim, exemplos cotidianos, né? A gente faz isso cotidianamente. Na escola, né? Na universidade, enfim, nos espaços educativos, que a gente precisa fazer isso com mais propriedade, né? A gente precisa repensar os caminhos. E aí, uma das questões, assim, já entrando no que apareceu aqui nas conversas, nos fóruns das turmas, né? Uma das questões que compareceu foi a pedagogia tradicional. A gente está partindo aqui, é importante falar que existem diferentes concepções que estão em disputa nesse espaço escolar, né? E nós trabalhamos aqui com uma perspectiva de avaliação não verticalizada, em que a figura é o professor, mas numa postura e numa concepção de avaliação em que o importante é como se dá esse processo. Então, o processo do estudante e o processo do professor da professora, da estudante, da professora. Então, a gente precisa investigar essa prática docente, não é só avaliar o aluno, atribuir uma nota, mas pensar como que a gente pode oferecer melhores condições de aprendizagem e como a gente também aprende nesse processo. Calma que é muita informação e a gente vai continuar com esse assunto ao longo do período. A gente está apenas começando para trazer algumas reflexões. Uma das questões que compareceu, e que tem tudo a ver também com essa questão da pedagogia tradicional, né, é a ideia de que avaliar é dar uma nota, é dar uma prova. Bem, embora na questão da avaliação a prova seja um instrumento mais utilizado, mais usual, né, a observação que também compareceu nessas conversas também é um instrumento de avaliação. Tá? A ideia da medida de que avaliar é a mesma coisa que você atribui uma nota, a ideia de que uma nota é capaz de medir o conhecimento de alguém, isso tem uma razão histórica e social. E aí a gente volta à necessidade do estudo para desnaturalizar algumas práticas, para fazer escolhas conscientes. Né? Não vou adiantar aqui, porque eu penso que a ideia de deixar a curiosidade no ar, né? Ela faz parte desse processo aqui para que você se interesse, ainda mais nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, que também é novo para a gente. Tá? Mas, assim, eu posso te dizer que existe uma justificativa, um contexto histórico que justifica isso, né? E que, se a gente entende como isso aconteceu, a gente pode ter a possibilidade de pensar a partir de um outro lugar. Além disso, apareceram questões como reprovação e aprovação, autoavaliação, aí vou abrir um parênteses, se o professor precisa se avaliar a sua prática, a qualidade da sua prática, aquilo que ele está oferecendo, e aí, né, costumo dizer que a avaliação, prática pedagógica, currículo e planejamento são áreas distintas, mas que conversam muito, né? O aluno, o estudante, também precisa se implicar nesse processo, ele também precisa avaliar a qualidade da atuação nele.
dele nesse processo, né? Se ele precisa investir mais, o que ele está fazendo. Então, a autoavaliação também compareceu uma coisa bem interessante para a gente pensar, né? Não adianta nada também o professor vir com uma proposta maravilhosa se o aluno não se interessar por aquilo, ele também precisa estar envolvido. Então, é muito relacional. Essa postura de ou o professor ou o estudante não cabe muito nesse contexto. Tá? A gente vai falar sobre essas diferentes concepções, essas diferentes lógicas em disputa. Fica tranquilo que o semestre está apenas começando. Né? Além da medida, da autoavaliação, da reprovação, da aprovação, apareceram questões da observação, como exclusão, seletividade, padronização, classificação. Muitos estudantes, inclusive, compartilharam experiências, né, questões que vivenciaram ao longo da educação básica, né? Então, isso também é uma coisa legal para a gente pensar, porque a gente ainda trabalha com... É uma questão que a gente precisa discutir, aprofundar mais, estudar mais, que a gente ainda trabalha com concepções universais de aprendizagem, de ensino, de sujeito, enfim, né, da relação... Né? E, por exemplo, quando os professores, principalmente aqueles chamados especialistas, aqueles que trabalham de sexto ao nono ano, eles colocam a necessidade de turmas menores, né? Porque realmente, muitas vezes, o cara é levado a avaliar a partir da prova, porque a prova facilita nesse sentido, né? Você constrói o instrumento, você aplica o instrumento e facilita na hora de você organizar os dados. Por falar nisso, né, a questão do instrumento de avaliação, para deixar claro, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas assim, a ferramenta que a gente utiliza para avaliar. Então, prova é um instrumento de avaliação, observação também é o seminário, o famoso seminário, que vocês até trouxeram, né, que estão na live, né, de semana passada, são instrumentos de avaliação, tá bom? Então, quando a gente fala que é normal a gente falar que prova é igual a avaliação, porque a gente aprendeu dessa forma, porque normalmente é isso que acontece, mas existem outras possibilidades de você avaliar, tá? Não é só a prova. Na verdade, etimologicamente falando, a palavra avaliação significa atribuir valor. E aí, citando a Cláudia Fernandes, que é uma pesquisadora da Unirio, ela fala, tem um texto dela sobre a avaliação da educação infantil, que ela fala que a avaliação está diretamente atrelada à questão da concepção de mundo, né? Então, o texto dela avaliar envolve sempre uma concepção de mundo. Se não for exatamente isso, é algo muito próximo, o título do texto. E ela vem falando sobre avaliação formativa. Calma que a gente vai conversar sobre isso aí mais adiante, tá bom? São cenas dos próximos capítulos. Mas é que ela fala que fica difícil a gente falar sobre avaliação sem pensar, né, quais são os pilares que justificam as nossas práticas, as nossas escolhas. Tá bom? Enfim, eu não quero que o vídeo fique muito longo. A ideia aqui é mais trazer algumas questões para que você pense, né? E também trazer a reflexão de que se a gente aprendeu de determinada forma, é possível a gente aprender de outra forma. Tá aí uma das grandes importâncias da gente pensar a questão da avaliação na prática pedagógica, na prática docente, porque é possível desnaturalizar e pensar outras possibilidades, principalmente se a gente levar em conta que do jeito que tá, não tá legal e precisa melhorar. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Algumas questões, né? A gente segura um pouco a ansiedade, isso aqui é tudo muito novo, né? É muito diferente, mas a gente vai abordar com textos, com outras discussões, com outros vídeos. A ideia, esse vídeo aqui é um vídeo mais introdutório mesmo, para dar um retorno daquilo que apareceu na discussão, tá bom? Mas segura a ansiedade que a gente está caminhando junto e a gente vai apresentar essas questões para vocês e eu tenho certeza que, embora não seja do jeito como a gente esperava, como a gente gostaria, né?
mas a gente vai conseguir fazer algo bem legal dentro dessas possibilidades. Eu acredito muito nisso, tá bom? Então, fica bem, se cuida, não é uma gripezinha, ainda não está resolvido, não temos vacina nem medicamento. E vamos deixar um texto como sugestão de leitura e vamos também criar um novo fórum com uma outra questão para continuar pensando sobre a questão da avaliação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, o próximo momento de encontro.